Fala pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um dia e hoje, dia 5 de janeiro, e vamos falar a respeito de Provérbios, capítulo de número 5. Peço para que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, que curta e compartilhe esse conteúdo, pois é muito importante para nós. O capítulo de número 5, livro de Provérbios, capítulo 5, ele fala a respeito do seguinte: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave que o azeite, mas no seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os teus pés descem para a morte, e os teus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, porque não deis a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá para a casa alheia. E no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. Então digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão? E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei meu ouvido? No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa. E gazela graciosa, os teus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejais atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, e te abraçaria ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Resumo do capítulo 5 de Provérbios, né? Sabedoria versus a sedução. Então aqui, os provérbios do nosso amigo Salomão. E hoje falaremos a respeito, né, dessa temática, sabedoria versus sedução. Escolhas hoje determinam honra ou destruição amanhã. E dentro desse contexto, nós vamos aqui falar de alguns tópicos. O primeiro elencado trata-se a respeito do conselho inicial, que a gente vai chamar aqui da base para a nossa vida. Atende à minha sabedoria, ou seja, preste atenção no que eu estou falando, preste atenção nos conselhos, nas orientações, atende à minha sabedoria. Ouça a instrução, guarde o conhecimento, fale com discernimento. Também nós estamos percebendo aqui que parece que um provérbio vai puxando o outro, vai complementando o outro. A sabedoria, ela começa com a nossa atenção. Lembra que eu comentei no vídeo anterior a respeito de uma boca e dois ouvidos? Escuto mais e falo menos, né? Aprendo mais, ouço mais, guardo mais conhecimento, ouço a instrução para que eu possa falar com discernimento.
Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente pode elencar aqui é o cuidado com a ilusão, a sedução do erro. Né? A Bíblia fala ali, né, os lábios da mulher estranha destilam mel. Ou seja, começo pode parecer doce, né, vai soar doce, agradável à aparência, e ali nos traz a promessa do prazer imediato. Né? Ou seja, muitas vezes é um perigo disfarçado de vantagem. Então temos que tomar cuidado porque essas coisas elas não vêm apresentado de uma má forma, né? Algo que já nos assuste ou nos afaste, de forma alguma. Ela vem disfarçado de vantagem e é assim com qualquer coisa na nossa vida. Eu costumo brincar com os meus alunos lá, brincar não, né? Na verdade, falar a respeito dessas questões da sedução, porque nunca vai vir apresentado de uma forma de uma forma ruim. Vai se apresentar de uma maneira doce, agradável, bonito, aquela promessa de prazer imediato. E devemos ter cuidado, por isso pedir sempre a orientação de Deus e termos o discernimento para estarmos fazendo a escolha certa. 3. Aí a gente começa a falar das questões do verdadeiro fim, ou seja, a consequência, já do ponto qual nós citamos anteriormente, né? O que o seu fim, a Bíblia fala, é amargoso, né? Aí falamos daqueles sentimentos da amargura, da dor profunda. E se continuarmos, vamos andando cada vez mais no caminho em direção ao caminho da morte, consequência do pecado. E aí a gente tem aqui um alerta prático: fuja, ou seja, nós devemos andar longe, né? Longe dela seja o teu caminho, não se aproxime, não teste limites, não brinque com o risco. Isso é prevenção e sabedoria, né? Tava lendo aqui, até lembrei do filme do Simba, aquela cena, né? Eu rio na cara do perigo. Não, não pode. Deu ruim lá, vai dar ruim aqui e nós devemos fugir. Isso é um alerta prático. 5. Quando nós falamos a respeito desse contexto, né, a gente frisa, e é muito importante, e a gente vai muitas vezes encontrando isso também ao longo do texto, aqui numa síntese de uma maneira geral, reforçando o que nós colocamos dentro do primeiro, na questão do ponto inicial, de sempre estarmos ouvindo, e aqui frisando com você novamente, ouvindo com instrução, guardando conhecimento e falando com discernimento. Tudo isso para que a gente, quando passe pela questão já expressa aqui no ponto 2, enviada aqui no ponto de número 3, e aqui falando principalmente da questão de estarmos fugindo de contextos de perigo ou de risco, nós lembremos do que estava no nosso primeiro ponto. Então, a gente vê que assim, o caminho da sabedoria e da sedução, eles andam lado a lado. Ali, sempre está ali. Um lado, um outro, e nós devemos estar atentos para sempre estarmos buscando andar no caminho da sabedoria. E quando nós falamos a respeito disso, a Bíblia também fala, Provérbios também fala sobre o preço da nossa insensatez. Então, depois, e eu infelizmente também já presenciei muitas pessoas falando a respeito disso, inclusive da nossa igreja, da experiência ali, né? Alguns jovens, alguns colegas da época de escola que me encontraram na rua e comentaram assim: puxa vida, gente, você vai lá na igrejinha ainda? Eu falei: vou, continuo lá. Puxa vida, cara, eu não devia ter parado de ir, eu não devia ter largado. Aí são pessoas que algumas infelizmente se envolveram com coisas erradas, algumas chegaram até ser presas, e é triste, e é dor por não ter ouvido,
muitas vezes aquele sentimento do erro, da culpa que se carrega, da consciência pesada. Então a prevenção é sempre buscarmos a sabedoria de Deus. E, por fim, a verdade final. E os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Deus, ele vê tudo, nada passa despercebido. O pecado, ele aprisiona. Quem rejeita a sabedoria acaba perdendo. Mas tudo aquilo que parece doce hoje pode ser amargo amanhã. A sabedoria, ela protege a insensatez, e a insensatez, ela escraviza. É uma temática, é um provérbio relativamente curto, com um sentimento muito, um ensinamento muito amplo, e uma temática, né, pesada no sentido assim de tema sério, de refletirmos. Espero que você esteja entendendo. Que Deus muito te abençoe e seguimos firmes em nosso projeto. Aqui vai uma sugestão, não chega nem a ser de fato uma tarefa, porque eu gosto muito de respeitar aí os limites das pessoas e tudo mais, mas eu acho válido. Se você optou, nós colocamos isso aí para você estar compartilhando com alguém e tudo mais. Se for o caso, monte um grupo no WhatsApp que tenha o mesmo objetivo que você. Isso vai ser uma sinergia, vocês vão se ajudar mutuamente. Pode ser poucas pessoas, pode ser uma pessoa, pode ser duas pessoas, mas elas não podem ser estranhas, tá? Ah, Gineton, eu tenho vergonha, isso, aquilo. Não tem problema. Isso não vai impedir a continuidade dos seus trabalhos. Só é uma forma de estar se ajudando. Para que vocês troquem uma ideia aí, o ponto 2, né, detalhe a elas o motivo de estar participando desse desafio e quais ações insensatas você quer fazer a sua reparação. Ou seja, ao estudarmos provérbios, muitas vezes nós nos caímos na realidade e falamos, puxa vida, isso eu faço errado, isso eu falo demais, isso eu tenho dificuldade de controlar a minha língua, de controlar a minha boca, falo o que eu penso. Eu conheço muitas pessoas desse sentido, são quietinhas ali, mas assim, é um vulcão para falar. Se é algo que incomoda, não consegue ter o discernimento cristão para... Peraí, é um sentimento, deixa eu pensar, deixa eu filtrar para ver se eu preciso falar. E externa. E toda vez é a mesma desculpa. Ai, não vou falar mais. Ai, desculpa. Ai, quando vi já saiu. Ai, não consigo controlar a minha língua. Por exemplo, falando aqui com relação à língua, né? De deixar dominar, expressar os sentimentos. Isso pode gerar discórdia, problemas e uma série de coisas, e isso não é agir ou viver com sabedoria. Um exemplo, inúmeras as situações, tem pessoas que são mais explosivas fisicamente, e por aí vai, enfim. Então fica aqui um desafio, um pensamento, não chega nem a ser um desafio, mas também um pensamento de como você pode compartilhar com outras pessoas para te ajudar, tá bom? Meu querido, minha querida, um forte abraço, Deus te abençoe, uma excelente semana e estaremos aqui amanhã, se Deus assim permitir. Tchau!